Existe uma pergunta que quase ninguém faz antes de entrar em um consórcio. As pessoas perguntam sobre a parcela. Perguntam se cabe no orçamento. Perguntam quando podem ser contempladas. Mas existe uma pergunta silenciosa, uma pergunta matemática, que raramente aparece nas propagandas e quase nunca aparece nas conversas de venda, enquanto realmente custa esperar. Por que o consórcio parece simples na superfície? Parece inteligente. Parece até disciplinado. Você entra em um grupo, paga uma parcela todos os meses, e em algum momento recebe uma carta de crédito para comprar o carro, a casa ou qualquer bem planejado. A promessa parece segura. Não tem juros. Não tem banco te pressionando. Não tem aquele peso psicológico do financiamento. Só que é exatamente nesse ponto que começa a matemática que quase ninguém te mostra. Porque quando alguém diz não tem juros, o cérebro automaticamente traduz isso como é barato. E essa é a primeira ilusão financeira que prende milhões de pessoas por décadas. O consórcio não tem juros, mas ele tem algo que pode ser igualmente pesado em taxa de administração somada ao tempo. E tempo, no mundo do dinheiro, é uma das coisas mais caras que existem. Agora imagine a cena que acontece todos os dias no Brasil: milhares de pessoas entram em um consórcio de 60, 80 ou até 120 meses acreditando que estão fazendo um movimento inteligente. A parcela parece pequena. Parece confortável. Parece que finalmente estão construindo algo. Só que poucos param para fazer uma conta muito simples. Se a carta de crédito é de R$100 mil e a taxa administrativa chega a 20%, o valor final pago pode ultrapassar R$120 mil ao longo dos anos. E isso ainda sem contar reajustes, taxas extras e correções do crédito ao longo do tempo. Ou seja, você paga mais e ainda corre o risco de esperar anos para receber o que teoricamente já está pagando. Agora pense em algo ainda mais profundo: durante todo esse tempo, seu dinheiro está preso dentro de uma estrutura coletiva onde você depende da sorte do sorteio ou da força do lance para acessar o próprio crédito. Enquanto isso, a inflação continua existindo. O custo de vida continua subindo. O valor do dinheiro muda. E aquilo que parecia um plano perfeito começa a revelar uma pergunta incômoda que quase ninguém quer encarar: será que o consórcio está realmente acelerando sua vida financeira ou apenas prolongando o caminho? Mas a parte mais curiosa dessa história aparece quando você compara duas pessoas que ganham exatamente o mesmo salário. A primeira entra em um consórcio porque acredita que precisa forçar a si mesma a pagar algo todo mês. A segunda decide estudar um pouco sobre educação financeira e começa a investir exatamente o mesmo valor mensal em investimentos simples que acompanham o CDI ou algum índice conservador. Nos primeiros meses, não parece existir diferença nenhuma. As duas estão pagando praticamente o mesmo valor. As duas sentem que estão fazendo algo responsável com o dinheiro. Mas conforme os meses passam, algo silencioso começa a acontecer nos bastidores. O dinheiro investido começa a gerar pequenos rendimentos. Depois esses rendimentos começam a gerar novos rendimentos. E de repente entra em cena uma força invisível que quase ninguém leva a sério no começo: os juros compostos. Enquanto uma pessoa está esperando ser contemplada, a outra está vendo o dinheiro trabalhar lentamente. E esse processo é tão silencioso que muita gente ignora, e até que alguns anos passam e o resultado começa a ficar impossível de ignorar. Agora vem o detalhe que realmente faz muita gente repensar tudo. Em muitos consórcios, quando a pessoa quer antecipar a contemplação, ela precisa dar um lance alto. Às vezes 20%. Às vezes 30%. Em alguns grupos chega a 50% da carta de crédito. Ou seja, além de pagar parcelas durante meses ou anos, a pessoa ainda precisa juntar um valor grande para competir dentro do próprio grupo. E nesse momento aparece uma contradição curiosa: se a pessoa já conseguiu juntar esse dinheiro para dar um lance, talvez ela também conseguiria juntar dinheiro investindo de forma independente. E é aqui que a educação financeira começa a mudar completamente a forma como você enxerga decisões aparentemente comuns. Porque o problema nunca foi o consórcio em si. O problema é não entender a matemática por trás das escolhas. A verdade é que o consórcio funciona muito bem como um mecanismo psicológico de disciplina coletiva. Ele obriga você a pagar algo todos os meses. Para muitas pessoas isso já é melhor do que simplesmente gastar tudo. Mas quando você começa a enxergar o dinheiro com mentalidade estratégica, percebe algo que muda completamente o jogo: disciplina financeira não precisa vir de um contrato coletivo. Ela pode vir de conhecimento. Pode vir de planejamento. Pode vir de decisões conscientes. E quando isso acontece, você deixa de depender de sorteios, de grupos e de estruturas lentas para construir patrimônio.
você começa a usar o tempo a seu favor. E talvez essa seja a reflexão mais poderosa de todas. Porque o mundo financeiro é cheio de produtos que parecem soluções mágicas. Financiamentos, consórcios, parcelamentos, créditos facilitados, promessas de acesso rápido a bens que antes pareciam distantes. Mas quase sempre existe uma pergunta escondida que poucos fazem: em qual é o preço invisível disso ao longo do tempo? Quando você aprende a fazer essa pergunta, algo muda dentro da sua mente. Você deixa de olhar apenas para a parcela e começa a olhar para a matemática completa. Deixa de pensar apenas no curto prazo e começa a enxergar os anos à frente. E é exatamente nesse momento que a educação financeira deixa de ser apenas um tema e se transforma em uma nova forma de enxergar o mundo. Porque no final das contas, a maior diferença entre quem vive correndo atrás do dinheiro e quem constrói patrimônio em silêncio não está na renda, não está na sorte nem está em oportunidades secretas. A diferença quase sempre está em algo muito mais simples: entender a matemática que a maioria das pessoas nunca parou para observar. E quando você finalmente entende isso, percebe que muitas decisões financeiras que parecem inteligentes na superfície escondem histórias muito mais profundas por trás dos números. E talvez a pergunta que fique na sua mente agora seja justamente essa: em quantas decisões financeiras da sua vida você tomou sem nunca ver a matemática completa por trás delas?